Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma temporada da nossa série Vida Plena, essa série dedicada ao tema espiritualidade e finanças. Eu sou Saulo César, idealizador junto com Haroldo Dutra Dias do projeto Odisseia de Desenvolvimento Humano e Espiritual. E talvez você tenha estranhado um pouco o título dessa nova temporada. O que será que espiritualidade e finanças têm em comum? Será possível conjugar esses dois elementos? Na verdade, uma dimensão importante da espiritualidade, como nós veremos durante essa série, é realmente a possibilidade de aprender a utilizar, lidar com os recursos materiais. E de outro lado, os recursos materiais também nos possibilitam uma extensão, uma aplicação do nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, durante essa temporada, que será composta de 10 episódios, nós vamos abordar a fundo as conexões entre esses dois elementos. Sobretudo porque isso é muito importante para a nossa atualidade. Muitas pessoas trazem traumas, frustrações, crenças limitantes, dúvidas, preconceitos acerca da questão de finanças, do dinheiro, de riqueza. E muitas vezes isso atrapalha o desenvolvimento espiritual. Quem de nós já não teve algum instante da nossa vida que nós conectamos finanças, dinheiro, riqueza com coisas negativas? Quantas vezes nós acreditamos que a conquista da espiritualidade ela deriva de um afastamento desses elementos materiais? Como se, para que nós alcançássemos uma espiritualidade legítima, profunda, nós tivéssemos que nos afastar do mundo. Mas aí surge uma primeira pergunta. Por que estamos no mundo, então? Porque quando nós estamos conquistando essa espiritualidade, esse desenvolvimento, nós temos que passar por essa experiência no mundo. Esses e outros temas nós vamos abordar em profundidade nessa temporada. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir como nós, no projeto Odisseia, tratamos o tema espiritualidade. Porque quando nós abordamos espiritualidade, nós não estamos conectando com nenhuma religião. Todas as religiões têm o seu papel, têm a sua importância, têm as suas características. Aliás, nós gostamos de definir religião como sendo a metáfora de uma montanha. Cada religião é como uma face. Todas elas apontam para o mesmo cume e, se bem seguidas, bem observadas, conduzem à elevação da criatura humana. Mas quando nós falamos de religiosidade, existem dois elementos específicos que nós temos em mente quando abordamos essa temática no projeto Odisseia. O primeiro deles é que religiosidade e espiritualidade têm a ver com transcendência. Com a gente buscar algo de mais profundo que existe dentro de cada um de nós. Algo que transcende os limites da matéria. E todas as religiões, não importa quais sejam, dentro do cristianismo, budismo, islamismo, taoísmo, têm esse princípio em comum, de que há algo no ser humano que transcende a matéria, que sobrevive à matéria. Então, quando nós pensamos em espiritualidade, o primeiro pilar é o pilar da transcendência, de algo mais. O segundo pilar importante é o da conexão. Quando falamos de espiritualidade, há implícito um aspecto de conexão. Conexão com o outro, conexão com a natureza, conexão com o cosmos e conexões mais profundas, conexões que têm a ver com o sentido da nossa existência, conhecimento mais profundo das circunstâncias que nos cercam, para que a gente possa, de fato, expandir a nossa possibilidade de ação, de realização, de serviço, de trabalho, de contribuição com o progresso. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos tratando espiritualidade, não estamos nos referindo a religiões, respeitamos todas elas têm algo de importante, mas estamos falando de um processo mais profundo de transcendência e de conexão. E o outro aspecto, quando falamos de finanças,
Estamos falando da habilidade, da possibilidade de lidar com as riquezas materiais, configuradas aí como o dinheiro, como as posses, como os bens. E quando nós pensamos em finanças, pensemos no quanto ela produz em cada um de nós sentimentos, percepções distintos. Se nós começarmos a falar sobre riqueza, o que essa palavra desperta na sua mente? Em você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio agora. O que isso desperta? Se a gente for parar para anotar num papel, todas as vezes que a gente fala a palavra riqueza, dinheiro, talvez nós tenhamos vários conceitos que surgem à nossa mente. Poder, abuso, exploração, corrupção, engano, apego, vaidade. E de outro lado também nós temos outros elementos. Nós podemos ligar riqueza e dinheiro à liberdade, ao auxílio ao outro, a momentos de alegria com aqueles que nós amamos, a possibilidade de diminuir o sofrimento daqueles que passam por privações materiais, a gente construir alguma coisa, empreender algo, realizar algo de importante na nossa vida, deixar um legado. Como é que a mesma coisa, como é que a mesma riqueza, o mesmo dinheiro, pode suscitar elementos tão diferentes na nossa vida? E existem pessoas que trazem essas crenças de uma maneira tão profundamente arraigadas que isso define a maneira como elas lidam com o recurso material. Eu conheci um caso, por exemplo, de um rapaz que ele tinha 25 anos e aos 25 anos não tinha economizado nada, não tinha nenhum patrimônio. Apesar de muito trabalhador, muito esforçado, de ser alguém que tinha competência na sua área de atuação, ele não tinha nenhum bem, nenhuma posse aos 25 anos. E quando a gente conversava, ele começou a dizer que ele achava que ter posses significaria prendê-lo a esse mundo. Significaria que ele estaria preso às coisas do mundo. E como ele valorizava a espiritualidade, como ele valorizava o crescimento, ele se afastava de todas essas coisas. Mas ao contrário disso lhe trazer alegria, isso lhe trazia muitas frustrações. Porque muitas vezes ele gostaria de ajudar uma pessoa, de realizar algo, e lhe faltava os recursos materiais. Se nós tomarmos, por exemplo, a história de Madre Teresa tem um evento muito importante na vida dela, que um repórter a procura e lhe diz que todo o trabalho de assistência que ela prestava era um trabalho de assistencialismo, algo que não trazia de fato a recuperação daquelas pessoas. Pelo contrário, ela estava mantendo as pessoas naquela situação de dor e sofrimento. Para essa pessoa, a riqueza, o dinheiro, só poderiam ser conquistados com o trabalho, com o esforço pessoal. Mas para Madre Teresa, a riqueza e o trabalho eram coisas que estavam conjugadas, mas que não eram exclusivamente conectadas nessa dimensão. Para Madre Teresa, a riqueza material era algo que deveria e poderia ser utilizado para minorar as dores. Há inclusive uma célebre frase de Madre Teresa, quando ela, diante de uma posição mais conflitiva do repórter, ele lhe diz assim, que ao invés de estar promovendo o assistencialismo, que ela deveria estar gerando empregos. E ela se vira para ele e lhe diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu mantenho as pessoas vivas enquanto você arruma os empregos. Para que a gente possa perceber que diferentes pessoas têm diferentes concepções. E como é que nós vamos lidando com isso no cotidiano das nossas vidas? Se nós estamos no mundo, se nós interagimos com o mundo material, é preciso saber lidar com as coisas do mundo. Por isso, conjugar espiritualidade, a nossa transcendência, as nossas conexões mais profundas, com aqueles recursos que estão à nossa volta, é algo de profunda importância. E é isso que ao longo dessa série nós vamos abordar. Nesse primeiro episódio, nós gostaríamos de deixar esses dois elementos claros: espiritualidade, transcendência e conexão. Finanças, dinheiro, recursos, como algo que suscita em cada um de nós sentimentos às vezes conflitantes, diferentes,
e que nós vamos procurar equacionar